Então, são informações nas quais são captadas pelos nossos 5 sentidos. Quais são eles? O tato, a visão, a audição, o paladar e o olfato. Então, esses 5 sentidos nossos é que determina, né, se estamos num grau demencial ou não. Por quê? Porque começa pelo tato. Eu lembrei que eu peguei alguma coisa. Eu lembrei que eu vi alguma coisa, visão. Eu lembrei que eu escutei alguma coisa. Eu lembrei que eu comi. Eu lembrei que eu me alimentei de alguma coisa. Eu lembrei, né, do meu olfato. Eu senti cheiro. Então, esses 5 sentidos que fazem com que nós lembramos no decorrer do dia do que nós comemos, do que nós nos alimentamos, do que nós vimos durante o dia, né? Uma pessoa que não está com nenhum grau demencial, ela lembra de tudo aquilo que ela fez e conta para você o dia a dia, ela conta para vocês o dia dela, do trabalho, enfim, tudo aquilo que ela fez. Então, são 5 sentidos que vão mostrar para nós como esse idoso está se comportando. Se ele se alimentou e não lembra que ele não se alimentou, ao paladar entrando aí, né? Se ele ouviu alguma coisa e não lembra aquilo que ele ouviu de um filho, de uma filha, enfim, de quem quer que seja, outro sinal aí. Se ele viu alguma coisa, outro sinal aí, a visão, ok? Então, esses 5 sentidos que sempre acompanham a gente em tudo que a gente faz, eles são fatores determinantes, né, para a pessoa já ter uma base ou não, se esse idoso está apresentando um grau demencial, né? Quer ver um idoso apresentando um quadro demencial, né? Você falar para ele, você acabar de dar a refeição para ele, aí passa meia hora, 1 hora, ele fala, eu tô com fome, você não vai dar meu almoço? Aí você pega, né, e fala para ele assim, não, o senhor já almoçou. Aí ele teima, começa naquela teimosia, naquela agressividade que ele ainda não almoçou. Então, isso aí é o quê? É o paladar, é o tato que está entrando em ação. Ele não está ele não está com a cognição, né, de maneira certa, de maneira correta, porque está tendo aí um esquecimento. Então, vamos lá. O que podemos fazer para que esse treino, né, cognitivo, para que a gente possa minimizar essa situação e para que não possa piorar essa situação no idoso? Vocês, como cuidadores de idosos, né, se vão cuidar de um idoso que ele já está numa certa idade, que esse idoso ele não tem Alzheimer, mas ele tem um grau de demência ou até mesmo Alzheimer, vocês podem fazer várias coisas para quê? Para que esse idoso possa retardar, entendeu? Esse processo de esquecimento dele, ele possa treinar a memória, porque eu falo que a nossa memória, ela é sempre o quê? Tudo que a gente treina, a gente começa a não esquecer, a gente começa a melhorar naquilo. E o idoso é a mesma coisa, é igual uma criança. Uma criança, ela tem que ser treinada, né, educada, assim que ela inicia aquele processo de crescimento. O idoso, ele passa a ser o quê? Uma criança. Então, ele tem que ser o quê? Treinado, ele tem que ser educado. Então, por isso que vocês têm que ter a consciência, né, dessa aula, que ela é muito importante para vocês saberem, para quando vocês forem trabalhar, seja numa instituição de longa permanência, seja em casa de familiares ou até mesmo cuidando de familiares de vocês, avós, vocês vão saber como lidar com aquele período ali, o que vocês podem fazer para poder retardar ou para poder minimizar, né, esse estágio, esse quadro demencial desse idoso. Então, vamos lá. O treinamento cognitivo, ele pode melhorar a memória, habilidades de raciocínio em idosos com comprometimento cognitivo. Pode? Pode. Eu coloquei aí uma fotinha até para vocês do idoso fazendo o quê? O exercício
de palavras cruzadas. As palavras cruzadas, gente, eu falo que nós deveríamos fazer o uso, né, de palavras cruzadas sempre nas nossas vidas, porque ela é muito importante, porque você está ali sempre exercitando a sua memória, você está fazendo o quê? Pensando, a todo momento você está pensando, você está o quê? Visualizando as palavras e você tem aquela certa ansiedade para poder fazer, né, a localização das palavras e terminar logo. Então, seu cérebro está ali exercitando, sempre está exercitando o seu cérebro, porque isso é fundamental. Todas as vezes que você exercita o seu cérebro, todas as vezes que você exercita o seu cérebro, a capacidade que você tem de assimilar as coisas é bem melhor. A mesma coisa é um idoso que está indo para a faculdade na terceira idade. Eu resolvi ir para a faculdade na terceira idade. Tem pessoas que acham isso um absurdo, porque o idoso acha que ele chegou a ser idoso, ele já tem 60 anos, ele chegou no fim da vida dele. Não. Esse idoso, ele está iniciando um novo processo na vida dele, uma nova fase a ser vivenciada. Aí ele vai lá, porque você vê muitos idosos na faculdade. Por quê? Porque esse idoso, ele não vai nem tanto para poder ter uma outra profissão, porque ele já foi um idoso que ele trabalhou a vida inteira, ele já foi um idoso que cuidou dos filhos, os filhos já são todos casados, mas enfim, ele vai para a faculdade para quê? Para ter uma interação com quem? Com pessoas. Ele vai para poder ver o professor falando, né, sobre determinadas matérias, que aquilo ele vai começar a exercitar o pensamento e o raciocínio dele na hora dele fazer, né, as atividades que são propostas pelo professor. Ele está ali o quê? Exercitando a mente dele. Então é uma tática que ele mesmo usa para ele poder driblar, né, esse grau demencial, para que não apareça, para que ele consiga retardar isso. Vocês podem analisar aí um idoso que sempre é um idoso ativo, um idoso que foi um idoso que trabalhou bastante, que leu bastante, que estudou bastante. Ele é um idoso que quase não vai apresentar nenhum grau de demência. Eu tenho um exemplo, né, muito específico. A minha avó, ela faleceu com 99 anos. E ela sempre foi uma idosa que ela se exercitava muito, ela não parava, tanto nos serviços domésticos, como ela trabalhava fora e estudava também. Todo o cursinho que aparecia, estava lá ela fazendo. Toda a interação que tinha com pessoas, ela estava lá fazendo, né? Eu ainda falava para ela, nossa avó, a senhora não para, a senhora sempre está, né, em atividade. Ela falava para mim, sim, eu estou em atividade, porque se isso aqui parar, ela falava desse jeito para mim, que é o nosso cérebro, que é a nossa memória, o nosso raciocínio. Se isso aqui parar, filha, eu morro. Se isso aqui parar e eu ficar no grau, porque ela era bem instruída, de demência, eu não quero ficar dependente de ninguém, eu não quero ficar num leito de uma cama. Então, isso aí é o que eu faço. Ia para uma hidroginástica, uma hidroterapia, e saía com as amigas, até assistir um filme, viu, gente? Até assistir um filme ajuda o idoso a poder prestar atenção no filme, né? Então, até isso é importante. Um idoso, você colocar para ele um filme legendado, até uma história engraçada. Um idoso, ele não gosta, né, de ver um filme legendado. Se já para ver um filme que não é legendado já é difícil, por quê? Porque ele não tem, né, ele não consegue parar para poder ficar ali prestando atenção naquilo, porque até mesmo quando você está vendo um filme, você está trabalhando o quê? A sua memória. Então, uma dica importante, mesmo que o idoso não queira, coloca um filme, assista você como cuidador de idoso, um filme que seja legendado, para quê? Para que ele comece a pegar o gosto de assimilar o que está sendo falado com a legenda do filme, para ele poder ter um entendimento daquele filme. É uma boa dica para um treino
cognitivo nesse idoso. Então, a palavra cruzada, que é bem utilizada, é bem simples, é bem recomendada pelos médicos, ok, pessoal? Então, é muito importante. Aí eu coloquei uma outra fotinha aí para vocês, né, de vários idosos, né, homens, eles fazendo o quê? Jogando carta. Por quê? Até a carta ajuda também, porque quando você está jogando carta, o que você, né, eu falo carta, baralho, o que acontece? Você está estimulando a sua mente ao quê? A pensar, né? Então a sua mente não está parada, porque o objetivo do jogo é qual? É ganhar, é vencer esse jogo. Então eles estão ali a todo momento pensando no jogo em si e pensando na carta que eles vão, né, depositar ali para poder sair como campeão desse jogo. E o que proporciona também eles, aquela interação que eles estão tendo com os outros idosos, isso faz muito bem para eles. Por quê? Porque é um idoso já aposentado, é um idoso talvez que está assim, começando naquele período de esquecimento, aquele grau leve de demência. Então, opa, para isso não piorar, para que eu não entre aí num processo de depressão, que eu vou falar também para vocês hoje, opa, deixa eu já me precaver e começar a fazer coisas nas quais me dê prazer e para as quais eu consiga exercitar a minha memória, ok, pessoal?